Deixa eu chamar a nossa Thaís Herédia, nossa analista de economia, para essa conversa também. Thaís, bem-vinda, boa tarde para você. Thaís, para 77% dos brasileiros, os preços aumentaram muito, é essa a percepção. A inflação é apontada como o tema mais importante na decisão pelo voto neste ano. Essa é a avaliação do Antônio Lavareda, responsável pelo levantamento, que conversou com a Thaís Herédia, por isso que ela está aqui com a gente para falar também sobre esse ponto importante, né, do que vai ser considerado pelos brasileiros na hora do voto. Oi, Roberta, boa tarde para você, tarde. boa tarde para todos. A conversa com o Antônio Lavareda partiu daquela famosa frase do marqueteiro do Clinton, que eu esqueci o nome no live e agora eu vou lembrar que era o James Carville. É o James Carville, né? Ele não está mais na política, mas ele que disse aquela frase, é a economia, estúpido, né? E o Antônio Lavareda me disse, Thaís, se o James Carville viesse para o Brasil, ele diria, na economia é a inflação, estúpido, né? E a inflação sendo, então, o ponto principal ali de percepção dos eleitores, principalmente, porque há uma responsabilização, uma ligação da responsabilidade muito direta da inflação com o presidente da República. Eu conversei com o Antônio Lavareda sobre essa responsabilização especialmente porque, diferentemente de outros momentos que o país viveu, hoje muita gente já consegue entender que a guerra na Ucrânia e até mesmo a pandemia foram responsáveis e tem sido até hoje por uma boa elevação dos preços lá fora. A inflação também é percebida como um fenômeno global. E Lavareda responde dizendo que não há como reinventar a roda. A inflação é na conta do líder do país, do presidente da República, no caso brasileiro, já que temos o regime presidencialista. E ele lembrou, por exemplo, que no governo Sarney, quando o desemprego foi um dos menores da história, a economia cresceu cerca de 4% em média ao ano, a marca do governo Sarney foi exatamente a inflação. E outro ponto importante aqui na minha conversa com o Antônio Lavareda é que essa percepção de que para 77% dos brasileiros a coisa piorou muito, ele lembrou do filme que o IPESP vem acompanhando nos últimos meses, em que mostra que essa percepção, ela não melhora, pelo contrário, né? E isso pode, inclusive, responder a essa melhora que estacionou do presidente Bolsonaro, inclusive ponto levantado agora há pouco pelo Gustavo Uribe. O filme da inflação vai contar um pouco da trajetória também da economia, Roberta. Portanto, eu perguntei para o Lavareda, mas e a redução dos impostos, e o Auxílio Brasil maior? Será que isso não pode melhorar a percepção dos brasileiros? E aí a resposta é o seguinte, a dor da inflação, ela se dá principalmente na hora de pagar a conta, né? Por mais que o mercado de trabalho esteja melhorando, as pessoas estão encontrando mais emprego, estão ganhando menos, mas estão encontrando o emprego, a economia não vai crescer tanto, mesmo que apresente alguma recuperação ao longo do ano, na hora de pagar a conta é que sente o peso da inflação e, portanto, não tem como descolar uma coisa da outra. Pode amenizar um lado ou outro, mas a dor da inflação continua sendo na hora de sair o dinheiro do bolso, não de entrar. Sim, e claro que atinge muito mais os mais vulneráveis, mas de alguma forma chega a todo mundo, né, Thaís? Chega a todo mundo e essa percepção, esse ponto importante do Lavareda de que a responsabilização pela inflação, ela é da conta do líder do governo. Ele lembrou o que está acontecendo com Joe Biden, né, que tem, por exemplo, um apoio total, inclusive para sanções contra a Rússia, que tem um efeito direto na inflação americana e que comprometem a inflação nos Estados Unidos, tem comprometido a aprovação de Joe Biden. Quer dizer, então, a inflação é um fenômeno global, a responsabilização também para nós aqui não vai ser diferente e isso será um ponto relevante, sim, para a decisão do eleitor, segundo o Lavareda. Muito relevante. Thaís, obrigada pelas suas explicações. Até já. Até já.